Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Luli, do Lu Livros, e hoje eu tô aqui pro último vídeo de Vai Cair na UFSC, finalmente a última obra. Eu deixei essa pro final porque pra mim foi a mais difícil de ler, foi a mais trabalhosa, mas finalmente vem que falar de A Alma Encantadora das Ruas, do João do Rio. Bom, então falando um pouco aí sobre o autor. O João do Rio, ele era negro, obeso, gay, e a paixão dele era as ruas. Ele era apaixonado por isso, ele era um cronista. Esse livro é um compilado de crônicas do João do Rio. Ele está inserido no pré-modernismo, então ali no parnasianismo, simbolismo, ele fica ali naquela época. As crônicas desse livro, esse livro não foi escrito sequencialmente, né? Eles compilaram as crônicas que o João do Rio publicava em jornais e eles dividiram em 5 eixos temáticos, assim dizer. Então o livro ele vai ser dividido aí em 5 partes. Bom, então sem mais delongas, vamos para a primeira parte do livro, que se chama A Rua. Essa parte tem apenas uma crônica, que é a rua. E essa crônica, ela vai ser... ele vai defender aí o eixo temático do livro, que vão ser as ruas. Ele vai praticamente justificar o porquê ele escolheu esse tema. E essa crônica é um tipo específico, como se fosse uma comunicação aberta. Se chama crônica conferência. Então, ela é um gênero aí específico de crônica. Então ele vai começar a falar da importância das ruas, do que as ruas significam para ele. Ele vai falar que ele ama a rua e que todos nós também amamos, e que no dicionário ela é descrita apenas como o espaço entre as casas, mas para ele, para o autor, é mais do que isso, que a rua é um fator de vida das cidades. A rua tem alma, e é uma coisa que a gente vê no título do livro, né, que a rua tem alma. Ele vai falar que a rua não julga, não denuncia, que ela é agasalhadora da miséria, que ela é o aplauso dos medíocres, dos infelizes, dos miseráveis da arte. Então a rua, ela não vê diferença entre as pessoas. Ele vai falar que a própria rua ressignifica as palavras, então ela impõe aos dicionários novas palavras que ela inventa. E ele vai falar que para construir a rua precisa de suor humano e que a rua, ela sente essa miséria da criação e por isso que ela é a mais igualitária. Bom, então o João do Rio, ele vai citar a arte de flanar. A arte de flanar é perambular pelas ruas com inteligência, andar nas ruas atento ao que está acontecendo, pensando no que está acontecendo. E ele vai falar que é necessário saber a arte de flanar para entender a psicologia das ruas. Então a arte de flanar vai ser perambular com inteligência. Ele vai falar pra gente que cada rua tem uma personalidade, uma característica e que isso impacta as pessoas que vivem ali. Ele vai falar que as ruas, elas têm um destino igual aos seres humanos. Outra coisa que ele vai citar também é que ninguém sabe de onde a rua nasce exatamente. Se é uma necessidade de alagamento, se ela nasce a partir de interesses comerciais, mas ele vai falar que ela nasce para evoluir e criar uma individualidade. E aí ele vai começar a citar a rua como uma representação da velhice chegando. Então, ele vai citar a gente vendo as mudanças da rua, né? Tipo assim, há anos atrás aqui nessa rua tinha isso. Então, é uma representação de que tu tá ficando velho, assim, vendo a transformação daquela rua. Então ele vai falar pra gente que as ruas têm almas, que elas são diferentes, que tem rua sinistra, tem rua nobre, tem rua delicada, tem rua trágica, e ele vai, inclusive, descrever algumas ruas. O João do Rio, ele é do Rio de Janeiro, então as ruas que ele vai descrever no livro são ruas do Rio de Janeiro, e ele vai falar que as ruas pensam, que elas têm ideia, filosofia, religião, e que a rua é a causa da diversidade dos tipos urbanos. O João do Rio vai falar pra gente que a rua influencia gostos, costumes, hábitos, modos e opiniões. Que as conversas de amor, os ideais, eles variam conforme a rua em que a pessoa habita. Então ele vai falar aí que a rua faz o indivíduo. Ele vai falar pra gente que as ruas são tão humanas que elas têm conflito entre si. E aí ele vai citar uma coisa que é que antigamente o nome da pessoa vinha junto com o nome da cidade. Ele até cita o Tales de Mileto como um exemplo. E que agora os chefes da capadoçagem juntam o nome de batismo com o nome da rua.
E aí ele vai falar pra gente também que as pessoas, elas são interpretadas de modo diferente nas ruas. Então, dependendo da rua em que tu tá, tu vai ser interpretado de uma forma diferente, porque as ruas são diferentes, né? Tem rua sinistra, tem rua nobre, então em cada rua tu vai ser interpretado de uma forma diferente. O João do Rio vai falar pra gente que a rua é a nossa própria existência, que é nela que as coisas acontecem e que ela está nas nossas palavras. Ele vai falar que antes as pessoas faziam discursos nas ruas, mas como as palavras são levadas pelo vento, as pessoas criaram os cartazes e posteriormente surgiram os jornais. Ele vai citar também que há uma estética da rua e que algumas pessoas procuram agradá-la. Depois disso, ele vai citar a contradição do nome de algumas ruas. E aí ele vai dar um exemplo que é a Rua Vista Alegre, que é uma rua morta, e ele vai falar também da Rua Formosa, que é feia. O João do Rio vai citar pra gente que a rua inspira a literatura atual, que a influência dela é fatal para os pintores, poetas, multidões. E ele vai contar pra gente que as ruas mudam, que elas são perecíveis, assim como os homens. E ele vai finalizar essa crônica falando que tem a Rua de Todos, que é a interminável Rua da Amargura, que atravessa cidades, países, vai de polo a polo e que enquanto ela existir, o mundo não vai melhorar. Então a gente tem aí a primeira crônica que se chama A Rua, onde o autor vai contar pra gente o que ele pensa das ruas, como ele vê as ruas. Bom, então a gente vai pra próxima parte do livro, que é o que se vê nas ruas. Nessa parte, o João do Rio vai estar nas ruas observando e aí ele vai começar a contar um pouco pra gente. A primeira crônica que a gente tem dessa parte se chama Pequenas Profissões. Nessa crônica, o João do Rio vai estar com um amigo dele, que ele vai contar pra gente, que se chama Eduardo. Eles vão estar andando pelas ruas e aí eles vão ver um cigano atrás de um catraieiro, é essa palavra que ele vai usar. Catraieiro quer dizer barqueiro, e o cigano vai estar tentando vender uma calça. Ele vai estar tentando passar a conversa aí no barqueiro, tentando vender uma calça e um anel. E aí eles vão começar a refletir, eles, o João do Rio e o Eduardo, vão começar a conversar sobre esse cigano. Daí um vai falar que o cigano é um vigarista, e aí o outro vai falar que a moral é uma questão de ponto de vista. Que o cigano faz parte de um exército de infelizes. Eles vão falar, então, das pequenas profissões da rua. O cigano, por exemplo, é uma profissão da miséria ou da malandrice, que eles vão falar que é a pior das misérias. Que esses seres vivem de migalhas, de ciscos, do que cai na sarjeta. E que essas pequenas profissões que se vê nas ruas são ignoradas. Quando eles começarem a falar das pequenas profissões, o amigo dele vai se espantar com a quantidade de profissões que existem sem academia. E aí eles vão falar de trapeiros, de apanhadores de papéis, e eles vão falar também de uma profissão que são os caçadores, que são pessoas que matam gato e levam aos restaurantes para vender, já sem pele, para os restaurantes venderem como coelho. E eles vão falar que o gato em si, o gato morto ali, a carne do gato não vale nada, mas que o produto final, quando o restaurante prepara e vende como coelho, vale muito. Eles vão falar que dentro dos trapeiros existe uma divisão. Alguns arrancam poeira e esterco dos pedaços de pano, outros procuram panos limpos. Daí eles vão falar que a chuva devasta algumas profissões da rua e outras não são impactadas pela chuva. Bom, durante essa reflexão eles vão falar que esses profissionais que julgam ser os que enganam, eles não têm nem perto do lucro dos charlatões. E daí eles vão dar alguns exemplos, né? E aí, um exemplo que a gente pode pensar nisso é aqueles caçadores de gato, que eles vão lá, vendem o gato, a carne do gato não vale nada, mas o restaurante que preparou a carne do gato e vendeu como coelho vai ganhar muito mais, né? Eles vão ter um lucro gigantesco. Eles vão falar que essas profissões ignoradas são partes integrantes da própria cidade e que o Rio pode conhecer o mundo inteiro, mas desconhece a própria sociedade, enquanto essas profissões forem aí desconhecidas e ignoradas pela sociedade. Eles vão falar que essas pequenas profissões, elas constituem o progresso, a dor e a miséria. E aí depois dessa reflexão que eles vão ter, vai aparecer o catraieiro, o barqueiro que apareceu lá na frente, atrás do cigano, querendo bater no cigano, porque o cigano vendeu pra ele um anel falando que era de ouro e não era de ouro o anel. E aí o cigano vai fugir e o barqueiro vai atrás dele. E aí o Eduardo vai terminar, né, vai fechar essa reflexão falando que a vida de um pobre sujeito
fez ele conhecer as pequenas profissões. E que, se o pobre sujeito não fosse um malandro, ele não conheceria da profissão até mesmo os birbantes. Birbantes quer dizer velhaco e traste. Bom, a próxima crônica que a gente vai ter se chama Tatuadores. Nessa, eles vão chegar num menino tatuador que ele está vendendo o trabalho dele ali de tatuagem. Vai chegar um marinheiro e vai fazer tatuagem e eles vão começar uma reflexão ali sobre a origem da tatuagem, sobre a origem etimológica da palavra tatuagem. E eles vão falar que a tatuagem é a exteriorização da alma no Rio de Janeiro. A tatuagem, naquela época, era feita nas ruas. E geralmente o pessoal de classe mais baixa que era tatuado. E aí, eles vão citar o Madruga, que é um personagem. O Madruga, ele é o chefe dos marcadores. Os marcadores são os tatuadorzinhos que ficam pela cidade aí vendendo tatuagem. O Madruga foi preso várias vezes e aí eles vão contar pra gente que cada mulher que o Madruga se apaixonava, ele tatuava e depois apagava. E daí, eles também vão começar a falar dos significados das tatuagens. E aí vai ser essa a crônica, eles vão praticamente assim refletir aí sobre a tatuagem. Bom, a próxima crônica se chama Orações. Nessa crônica eles vão ver um menino vendendo orações e aí eles vão começar a refletir como a religiosidade dá dinheiro no nosso país, que é um país muito religioso, ainda hoje e na época também era, muito mais do que hoje. E aí eles vão começar a falar das orações, vão falar que tem uma pluralidade de orações, que tem uma para cada situação. E eles vão falar que as pessoas rezam para bajular, para pedir algo, e que tem inúmeros santos, né? E que cada santo serve para pedir alguma coisa para Deus. E aí eles vão finalizar essa crônica falando que enquanto tiver humanidade, vão ter orações, e por isso os vendedores de orações vão continuar faturando. Bom, na próxima crônica, que se chama Os Urubus, eles vão falar sobre essa pequena profissão aí, que são pessoas que ficam em volta dos hospitais, abordando as pessoas importantes em fase de luto para vender coroa de flor aí. Então, eles vão falar que esses urubus, eles olham os jornais para ver quem importante morreu para ir atrás para lucrar. E que eles chegam até a ir à casa dos falecidos para tentar vender o serviço funerário deles. Esses urubus ficam em volta do hospital e eles atacam as pessoas que saem com cara ali de luto, de enterro. Eles atacam para poder vender o serviço deles. E aí eles vão citar também um grupo específico que se chama repórteres. Esses repórteres, eles fazem o quê? Copiam o nome dos mortos do livro de óbito do hospital e eles esperam as famílias saírem com o corpo do morto para atacar e tentar vender o serviço funerário deles. Bom, enquanto eles estiverem ali observando os urubus, vai passar um vendedor de livros. E aí eles vão ver que as obras mais vendidas ali no contexto atuais são as mesmas que eram lidas pelo povo no século passado. Eles vão falar que os vendedores de livros se espalham pela cidade e eles vão falar que essa é mais uma das profissões da miséria. Eles vão falar que tem vários tipos de vendedores de livros, que eles estão crescendo e que estes compram livros baratos e revendem por um preço mais caro aí para lucrar. Bom, a próxima crônica se chama A Pintura das Ruas. Nessa crônica eles vão descrever algumas pinturas, o Eduardo vai chamar ele para ver a pintura das ruas. E eles vão passar por várias e o narrador, que é o João do Rio, ele vai se interessando. E aí a última pintura que eles vão ver é a pintura de uma pessoa chamada Xavier. E isso vai chamar a atenção do narrador, né? Essa pintura é sobre um incêndio. E aí ele vai falar com o Xavier, vai parabenizar ele. E aí o Xavier vai falar que não queria fazer uma coisa de valor, porque só de pensar em levarem do país dele, ele fica triste. Então, é uma super crítica aí, né, do Xavier nessa crônica. A próxima crônica se chama Tabuletas. As tabuletas são placas. Elas são usadas para propaganda desde antigamente, ainda hoje a gente tem placas também usadas para propaganda. Ele vai falar que existem muitas tabuletas com nomes gigantes, e aí ele também vai falar um pouco sobre os nomes dos estabelecimentos, e vai falar que as tabuletas fazem pensar e que alguns nomes têm explicações que convencem. No final da crônica, ele vai falar que os pintores que fazem as tabuletas sofrem e que eles são pobres. Então, mais uma das pequenas profissões aí que a gente vê nas ruas. Bom, tem outra crônica que se chama Visões do Ópio.
Nessa crônica, eles vão refletir um pouco aí sobre o ópio, que é um dos piores vícios, e aí eles também vão citar o Rio de Janeiro como a cidade dos vícios. E aí eles vão citar os Xins. Os Xins são os chineses, que são quem consome, são as pessoas que consumem mais ópio e que vendem, e enfim, essa crônica é mais rapidinha. Bom, uma coisa que vale ressaltar é que esse livro tem várias crônicas, algumas são difíceis de entender, as palavras usadas às vezes são um pouco difíceis de entender, mas o que a gente tem que levar é a crítica. Todas essas crônicas têm uma coisa em comum, todas elas vão estar relacionadas com a rua. Então o que a gente tem que entender das crônicas não é, tipo, exatamente a história, a linearidade da crônica, tipo, por onde ele tá passando, né? Ou guardar os personagens, ficar preocupado em guardar o nome das pessoas que o João do Rio conversa. A gente tem que levar, né, pra prova a crítica que essa crônica traz, porque toda crônica vai ter uma crítica, vai citar alguma coisa que é comum nas ruas. Então isso é a coisa mais importante da gente guardar pra levar pra prova amanhã. Bom, a próxima crônica se chama Músicos Ambulantes. Ele vai contar pra gente que, por um tempo, esses músicos ambulantes sumiram e que pensaram que era por conta do gramofone, mas foi só porque teve uma diminuição na circulação das ruas e depois eles retornaram. Ele vai falar pra gente que no Rio tudo é música e aí ele vai contar que a música esteve presente na vida dos grandes nomes e ele vai citar o Aristóteles como um exemplo. Ele vai falar pra gente que esses músicos ambulantes são descendentes dos tocadores de flauta. E vai falar que nem todo músico ambulante é rico, que eles parecem coitados, mas eles ganham muito dinheiro, mas nem todos são ricos. A próxima crônica se chama Velhos Cocheiros. Cocheiro é a pessoa que conduz o cavalo. Nessa crônica, o João do Rio vai ver um cocheiro e vai conhecer ele, vai falar que conhece ele desde pequeno. Esse cocheiro se chama Braga. Então, ele vai começar a conversar com o Braga, e o Braga vai falar que conhece todo mundo desde pequenininho. E aí, o narrador vai perguntar pra ele por que ele não tá rico. E aí, o Braga vai falar pra ele que os cocheiros de carro não enriquecem, só os de caminhões e carroça. E vai falar também que, além disso, eles se machucam muito, e isso às vezes impossibilita de trabalhar. E aí, o narrador vai falar pra ele que ele deve ter passado por muita história, deve ter visto muita coisa. Eles vão continuar ali conversando. E aí, o narrador vai descobrir, né, o Braga vai contar pra ele que o cocheiro mais velho que existe é o tal do Bamba. Então, o narrador vai atrás do Bamba, ele vai de carro em carro atrás. Ele encontra, o Bamba tem 70 anos, ele não enxerga, ele vai falar que caiu e ficou com as pernas duras e que ele não trabalha mais. Então, o narrador vai perguntar pra ele por que ele ainda vai ali. E aí o Bamba vai falar que é pelo cheiro, que quando entra nessa vida é difícil sair. Bom, o próximo conto se chama Presépios. Esse conto no começo eu não tava entendendo o que ele tava falando, depois eu descobri que presépios é presépio, tipo presépio de Natal. Então, o presépios é um artefato aí religioso, ele representa o Natal, né, ele encena o Natal, e aí o narrador, ele vai observar vários presépios, vai falar que uns são mais interessantes do que outros, que tem presépios de vários tipos, que às vezes as pessoas adicionam mais figuras ali de santos nesse presépio, e ele vai se questionar por que fazem os presépios. E aí quando ele questiona as pessoas, alguns falam que é por promessa, outros só sorriem e não falam nada. Bom, a próxima crônica se chama Como se ouve a Missa do Galo. A Missa do Galo é aquela missa que acontece à meia-noite do dia 25, né, do dia do Natal. Ele vai falar que é um costume latino e que nessa missa várias classes se reúnem. E aí ele vai começar a observar essas missas do galo. Ele vai falar que os jovens vão a essa missa para namorar, para encontrar namoradinhos. Todas as igrejas que ele passar vão estar lotadas. E aí ele vai observar várias, assim, até em Copacabana. Então ele vai passando pelo Rio de Janeiro observando as missas do galo que estão acontecendo. Bom, a próxima crônica se chama Cordões. Ela vai falar sobre o carnaval. Então essa crônica já vai começar com uma marchinha de carnaval no começo. E aí o narrador vai contar pra gente que as ruas estão cheias, as pessoas estão suadas e amontoadas, cheias de confete. Quando o cordão aparece, o narrador vai começar a correr. E aí o amigo dele vai falar que o cordão é o carnaval, que este cordão é o último elo das religiões.
Bom, o amigo vai falar pro narrador que esses pretos ululantes têm atrás da roupa cheia de lantejola umas tradições milenares e que quando ele vê eles passarem, ele tem vontade de respeitar eles. E aí o narrador vai falar que é loucura e vai perguntar se é possível louvar o agente embrutecedor do terror. O amigo dele vai falar pra ele que adora o horror, que é a única feição verdadeira da humanidade e por isso ele adora os cordões. Eles vão falar uma frase que é: os cordões são os núcleos irredutíveis da folia carioca. Eles vão falar pra gente que os cordões são bem do povo, bem da terra, bem da alma encantadora do rio. E aí eles vão começar a falar sobre as danças. As danças, eles vão falar que são manifestações culturais e que elas não são novas, elas só se transformam. Que as danças saíram dos templos, de cultos religiosos e que o próprio carnaval é uma festa religiosa. Bom, então, no meio dessa crônica, vai ter tipo uma batalha aí de marchinhas de carnaval que os cordões fazem. Eles vão falar que existem muitos cordões e que eles têm uma hierarquia, eles têm ordem, são organizados e que tem vários mestres, fiscais de dança, mestre sala, mestre canto, porta-machado. Eles vão falar alguns nomes de cordões. Então, os cordões são praticamente escolas de samba. E aí, no final da crônica, o narrador vai concordar com o amigo dele e vai falar que sem os cordões não existe carnaval. Bom, finalizamos a segunda parte do livro, agora a gente vai para a terceira, que se chama, 3 aspectos da miséria. A primeira crônica da terceira parte se chama As Mariposas de Luxo. Nessa crônica, o narrador ele vai observar as mulheres operárias que passam, elas passam por ruas nobres, observando as vitrines. As mulheres são pobres, são miseráveis. Essas mulheres operárias, quando elas estiverem voltando da fábrica e do trabalho, elas vão andar observando a rua. E aí, o narrador vai falar pra gente que a rua apresenta o luxo pra elas. E elas andam olhando as vitrines. E aí tem uma reflexão que é: por que elas são pobres se elas são tão bonitas? Enfim, elas andam observando ali todo aquele luxo. Elas até param numa loja e perguntam do que é um tapete bem macio, E o moço fala que é cauda de avestruz, pergunta se elas querem comprar e a moça fica super envergonhada. O narrador vai contar pra gente que essas mariposas de luxo, elas fazem isso todos os dias, que elas passam na rua olhando cada loja, cada tentação, olhando o que elas não podem comprar. Bom, a próxima crônica se chama Os Trabalhadores de Estiva. Nessa, o narrador vai observar esses narradores de estiva. Alguns deles oferecem passeio pela Bahia. Eles vão ter diversas formas de trabalhar, Ele vai falar pra gente que tem trabalhos variados. E aí ele vai falar que tem homens nesse mar, os trabalhadores de estiva, que ainda não conhecem o filho que tem 6 meses. Ele vai falar pra gente que esse trabalho dos trabalhadores de estiva é quase mecanizado. E que esses trabalhadores de estiva, eles conhecem as empresas, os estivadores, e eles sabem quem paga mais. Ele vai contar pra gente também que esses trabalhadores antes recebiam muito menos, e então eles se reuniram, se revoltaram, e aí eles passaram a receber mais. E aí ele vai falar pra gente que existe uma organização desses trabalhadores, que é a União dos Operários Estivadores, e que a meta deles é diminuir as horas de trabalho para descansar e viver. Então ele vai contar pra gente que esses trabalhadores de estiva têm um trabalho muito exaustivo. A próxima crônica chama A Fome Negra. Essa crônica, ela foi uma das mais difíceis de entender pra mim, então eu provavelmente olharei muito aqui pra esse resumo que eu escrevi dela. A Fome Negra é um trecho da Ilha Conceição. No início da crônica vão aparecer pobres acordando, tomando café e partindo pro norte dessa ilha. Essa ilha é abundante em manganês, que é uma commodity aí que a Inglaterra compra do Brasil, é o que a Inglaterra mais compra do Brasil. E o trabalho dessas pessoas aí, que ele conta pra gente na crônica, é carregar os navios. E ele vai contar pra gente que esse trabalho é exaustivo e que eles têm pequenas pausas pra comer. Vai falar que eles ganham muito pouco e que desse dinheiro é descontado a comida e o local onde eles dormem. O narrador vai contar pra gente que as pessoas escolhidas para trabalhar ali são todas escolhidas a dedo, que eles escolhem pessoas incapazes de ter ideias. E aí ele vai contar que geralmente são espanhóis e portugueses inocentes que chegaram ao Brasil e que
eles limitam o Brasil às ilhas de trabalho e que alguns desses nunca nem conheceram o Rio de Janeiro. Ele vai falar pra gente que os conhecimentos desses trabalhadores se limitam ao trabalho braçal e ao dinheiro. Vai falar também que o dinheiro com o suor desses trabalhadores deixa os donos mais ricos. Então a gente tem aí uma crítica. Bom, ele vai contar pra gente que esses trabalhadores, eles não falam enquanto trabalham, que em certas horas do dia vem a comida miserável e que eles já estão acostumados com isso. Ele vai falar que os trabalhadores reclamam da falta de dinheiro por conta dos inúmeros descontos, né, que eles fazem de comida e local para dormir, mas eles vão falar que o trabalho é o melhor que há. E aí ele vai citar o Correia. O Correia é tipo gerente dos pobres, assim, ele vai falar que ele é o intermediário entre o patrão e os operários. O Correia é aquele tipo de pessoa que faz parte, né, da classe mais baixa, mas por ele ser, tipo, o gerente dos pobres, ele acha que ele é o patrão, então meio que menospreza eles ali. Bom, o João do Rio vai sair de lá e vai pra polícia. E aí, nessa hora, ele vai ser acompanhado pelo delegado. Eles vão visitar as Zungas. As Zungas são hostels que ficam muita gente. Então, eles vão pra essas Zungas investigar. As pessoas que se hospedam nesses lugares, elas são, na maioria, trabalhadores pobres. Quando eles entrarem nas Zungas, eles vão ver que tem muita gente, que eles dormem, assim, amontoados, mas também existem os quartos privativos, que são mais caros, né? Então, a maioria das pessoas acaba dormindo amontoada mesmo. Bom, a próxima crônica se chama Mulheres Mendigas. Ele vai falar que tem mendigos que fingem, mas as mulheres mendigas não. Essas são realmente miseráveis. Então ele vai conversar com o Pietro. O Pietro, ele é um mendigo fingido. Ele já fingiu que foi cego, que era aleijado. E aí ele vai contar que tem mulher mendiga de todo tipo. Que tem mulher mendiga burguesa, que tem aquelas que cegas que enxergam puramente bem. E aí ele vai contar pro narrador que cada mulher mendiga tem o seu bairro e a igreja a explorar, e que quando alguém invade a área delas, elas ficam bravas. Ele vai contar pra gente também que elas têm tipo uma rotina, assim, então de manhã elas vão pedir esmola na igreja, de tarde elas andam pelos bondes e de porta em porta. E eles vão falar uma frase que é interessante, que é: esmolar é apenas uma profissão menos fatigante do que coser ou lavar. Eles vão continuar conversando aí sobre as mulheres mendigas, e aí eles vão falar pra gente que quase sempre elas são viúvas. Bom, nessa crônica, o narrador vai contar pra gente que a mendicidade é quase uma máfia. Inclusive, ele vai citar um tal de Senhor Alfredo, que coordena o esquema aí da mendicidade. Eles vão falar que o número de mulheres realmente miseráveis é muito maior do que a gente pensa, e que essas mulheres miseráveis são violadas, torturadas, que elas apanham. E eles também vão falar a história de alguma dessas mulheres, todas muito trágicas. A próxima crônica se chama As que Começam. Essa crônica vai falar sobre o uso das crianças na mendicidade. O autor, o narrador, vai conversar com algumas crianças, e aí ele vai conversar com uma delas que vai contar pra ele que perdeu a perna e que ela pede esmolas pra ajudar em casa. E aí o narrador vai refletir que a exploração dessas crianças, ela ensina os meninos a roubarem e as meninas a se prostituírem, então por eles crescerem ali naquele meio. E aí ele também vai conversar com uma menina, que ela tem 9 anos, que ela fica na rua pedindo esmola e que, se ela não consegue nada, quando ela chega em casa, a madrinha dela bate nela. E aí o autor vai falar pra gente que a maioria das crianças é explorada pelos próprios criadores. E ele vai continuar ali entrevistando várias crianças e todas vão ter histórias muito trágicas, e ele vai mostrar pra gente que essas crianças são ignoradas pela sociedade. Bom, agora a gente vai pra quarta parte. Essa quarta parte se chama Onde às vezes termina a rua. Nela, ele vai visitar o presídio e aí ele vai contar aí pra gente. A primeira crônica dessa parte se chama Crimes de Amor. Quando ele chegar na prisão, ele vai começar a fazer uma reflexão sobre a situação das penitenciárias, porque é muito preso. E aí ele também vai refletir um pouco sobre a efetividade dessa detenção, porque a gente coloca crianças com crime leve, com assassinos famosos, e isso aí faz com que influencie essas crianças, né, que elas aprendam gírias do crime. Ele vai começar a conversar com essas pessoas que cometeram crimes de amor. Então, esse
essa crônica em específico, ela vai trazer um pouco da violência da mulher. E ele vai falar que muitos presos tentam provar que são inocentes, mas as pessoas que cometem crimes de amor, elas não têm vergonha, assim, parece até que elas têm orgulho. Então, quando ele vai conversar com os presos vão contar pra ele, né, as histórias que aconteceram, que descobriu que a mulher estava traindo e matou ela. Enfim, esses são os tal crimes de amor. Durante essa crônica, ele vai discorrer um pouco sobre a efetividade da polícia. E aí, no final da crônica, ele vai ver uma criança de 14 anos chorando e ele vai perguntar o nome, vai perguntar o que ele quer. E aí a criança vai falar pra ele que quer uma faca pra se proteger dos outros que têm armas escondidas e aterrorizam ele. Então, nessa crônica, vai ser a primeira vista dele no presídio, então ele vai discorrer, ele vai refletir aí um pouco sobre o presídio em si e a efetividade da detenção, e aí ele também vai conversar com essas pessoas que cometeram crimes de amor, que é um crime que geralmente os presos, eles não tentam esconder que fizeram. A próxima crônica se chama O Dia das Visitas, então o João do Rio vai observar aí o dia das visitas na detenção. Ele vai falar que na frente da prisão fica cheia de gente esperando, que eles vão entregar cartões para as pessoas poderem entrar e visitar, e que sem o cartão as pessoas não vão poder entrar. Os presos vão ansiar por esse momento, né? Eles vão esperar presentes. E aí, o João do Rio vai contar pra gente que é um amontoado de gente, que tem amante, tem esposa, tem criança, tem velhos. Isso na galeria dos homens. Ele vai falar que na prisão das mulheres tem menos caos, que elas são só visitadas por homens e que muitas vezes esses homens que visitam elas são a causa delas estarem ali. Nesse meio tempo que ele estiver aí observando a prisão, ele vai ver uma missionária protestante. E aí, quando essa missionária entrar, os presos vão falar vários desaforos, vão jogar pimenta no olho dela, e essa missionária vai continuar distribuindo folheto da religião dela. Esse folheto os presos transformam em baralho. Ele vai falar pra gente que a prisão acalma na hora que as pessoas vão embora, né? Porque ele vai falar que na prisão dos homens, enquanto as pessoas estão ali pra visitar, é um caos, é um amontoado de gente. E aí, nessa hora que vai embora, uma mulher vai sair reclamando, falando que não volta mais, porque ela nem conseguiu chegar na grade da pessoa que ela queria visitar. No final dessa crônica, vai chegar a irmã Paula, e essa tal de irmã Paula vai ser a única visita que conforta os presos, que é a única que eles respeitam. A próxima crônica, o João do Rio vai descobrir um pouco aí do lado artista dos presos. Essa crônica se chama Versos de Presos. Ele vai começar falando que o criminoso é um homem como outro qualquer e que quando se habitua a vê-los todo dia, o terror desaparece. Ele vai falar que o nosso país é essencialmente poético e que não tem cidadão, mesmo maluco, que não tenha escrito versos. E aí ele vai começar a falar que na detenção escrevem vários tipos de versos, que eles assinam só com a inicial do nome e que ele não sabe se é por conta de timidez ou outra razão obscura. E aí ele vai trazer pra gente alguns poemas desses detentos que exploram diversas áreas. Vai ter exemplo simbolista, vai ter poetas eróticos, descritivos, trovadores simples. Então, assim, ele vai começar a citar vários tipos diferentes que tem aí os presos de escrever versos. E aí, ele vai falar uma frase muito interessante que é: quantos poetas perdidos para sempre, quanta rima destinada ao ouvido da humanidade. Aí, no final, ele vai encontrar no bonde um poeta que ele vai falar pra gente que é um poeta dos novos, que ataca escolas velhas. E aí, esse poeta vai falando lá, e aí ele vai falar: este país está todo errado, há mais poetas do que homens. Eu, governo, mandava trancafiar metade, pelo menos ali, com castigos corporais uma vez por mês. Então ele vai falar que deveria prender aí algumas pessoas. E aí, a última frase que o João do Rio vai falar pra gente é: mal sabia ele que a detenção já está cheia. Então a detenção já está cheia de poetas. A próxima crônica se chama As 4 Ideias Capitais dos Presos. Então ele vai entrevistar os presos e ele vai descobrir que eles têm muitas coisas em comum. A primeira coisa é que os presos, eles preferem a monarquia e que eles chegam até a fazer tatuagem disso. E aí ele vai falar uma frase que é: não basta pensar, é preciso trazer a marca das próprias opiniões no lombo.
Raríssimos são os presos que na detenção não são tatuados. Raros são aqueles que, entre tartarugas, lagartos, corações e estrelas, não têm no braço a coroa imperial. Então essa é a primeira ideia dos presos. A segunda ideia que ele vai trazer pra gente é a crença em Deus. E aí ele vai falar que esses fazem o sinal da cruz ao levantar da cama para matar um homem horas depois. E que não há desordeiro assassino em cuja mão direita não há ponte tatuada das 5 chagas de Cristo. Então ele vai trazer, mais uma vez, que os presos marcam, né, as coisas que eles pensam, tipo as tatuagens de monarquia e as tatuagens relacionadas a Deus. A terceira ideia que ele vai falar pra gente que é quase obsessiva é a imprensa. E ele vai falar que tem preso que tem medo de desprezá-la, tem os que fingem desprezá-la e os que esperam aflitos. E aí a gente vai descobrir que o jornal é o meio em que os presos sabem das prisões dos inimigos e também do que o mundo pensa ao seu respeito. E que quando é anunciado um repórter na galeria, os presos ficam malucos. Alguns tentam provar a inocência, outros se escondem, então eles vão ter aí uma super reação. A última ideia que o autor vai trazer pra gente é a fuga, a ideia de ficar livre, de burlar a prisão. E aí ele vai contar pra gente que os presos sabem as chicanas, artigos do código, contam os dias de prisão, fazem petições habeas corpus, e aí ele vai falar que os presos reincidentes, que já estiveram na prisão de mais uma vez, conhecem coisas do foro tanto quanto advogados de porta de xadrez. Bom, o autor vai finalizar falando que a religião é o que dá esperança para os presos, o jornal é o que lembra a eles as ruas, e isso é o que acende a ideia de liberdade, né? Acende a vontade de fugir dali, e que isso modifica o humor deles. E aí, ele vai falar pra gente no final, o narrador, que ver essas quatro ideias dos presos fez ele pensar em um país dirigido por eles. Ele vai falar pra gente que um país dirigido pelos presos, né, como ele pensa, seria um rei governaria pela vontade de Deus, os vassalos teriam a liberdade de cometer todos os desatinos, confiantes na proteção divina, e a imprensa continuaria impassível no seu louvável papel de fazer celebridade. E aí ele termina a crônica falando pra gente que seria a mesma coisa que os governos normais, apenas com a diferença da polícia na cadeia como medida de precaução. A próxima crônica se chama Mulheres Detentas. Nessa parte, ele vai visitar a prisão das mulheres. E aí, chegando lá, ele vai ver que é super lotada, que tem 58 mulheres divididas em 3 salas, sendo que uma destas salas é a enfermaria. E aí ele vai falar um pouco sobre a falta de lugares que tem nessa prisão. Ele vai começar a falar das detentas e vai falar que a maioria delas são reincidentes, alcoólicas e desordeiras. E aí ele vai conversar com o psiquiatra e o psiquiatra vai falar pra ele que algumas das detentas têm 3 ou 5 entradas ali e que quando elas saem da prisão, elas voltam a beber e voltam pra prisão. Ele vai falar pra gente também que as mulheres estão na detenção geralmente por coisas fúteis. E aí ele vai começar a observar essas detentas e vai falar que ele não sabe se elas são mulheres velhas ou mulheres novas, porque elas estão com as faces e os corpos arruinados. Então, ele observando ali elas, né, elas estão muito calejadas pelo que elas passaram, e aí ele não consegue saber se elas são novas ou velhas. E aí, inclusive, ele vai conversar com uma das detentas, que vai ser a Francisca Maria, e aí ela vai falar que tem 20 anos, e pra ele, sim, parecia que ela tinha muito mais. E a Francisca Maria vai falar pra ele que tá há 5 anos naquela vida de horror. Então ela está há 5 anos sendo calejada, por isso que parece que ela é muito mais velha do que ela realmente é. Bom, depois ele vai trazer aquele papo sobre tatuagem que ele teve praticamente o tempo inteiro que ele estava visitando a prisão. Ele vai falar que todas as mulheres estão tatuadas, que elas têm tatuagem nos seios, nos ombros, nos braços, pernas, ventres, mãos, e que essas inúmeras tatuagens dão um aspecto bárbaro às mulheres, um aspecto selvagem. E aí ele vai começar a falar ali sobre as tatuagens que elas têm, e ele vai falar que a tatuagem é a exteriorização da saudade delas. E aí ele vai ficar ali conversando com algumas das detentas, e essas são as informações que eu julguei assim mais importantes, né? São as coisas que ele citou que elas tinham em comum entre si. Agora a gente vai para a última parte, né? Nossa, finalmente! E essa última parte também é uma crônica única, é igual à primeira parte. É uma crônica única que é como
se o autor estivesse lendo ela, assim, publicamente. Ela também é aquela tal de crônica conferência, também é. Essa parte se chama A Musa das Ruas. E ele vai contar pra gente que a Musa das Ruas, ela é a inspiração da arte das ruas, ela é a musa das pessoas que fazem arte na rua. Ele vai falar pra gente que a musa das ruas, ela é igualitária, que ela é do povo, e aí ele vai começar a falar sobre a arte nas ruas. Vai falar que o verso domina, que o verso é o coração da urbs. O autor vai começar a trazer um pouco de história pra gente nessa parte, então, tipo, a história da arte das ruas. Ele vai falar que a musa urbana é a canção e que ela começa com os povos na história, com o primeiro homem para dar expressão à ideia e que deu ritmo. E aí ele vai trazer várias coisas, ele vai falar que para os helenos a canção e a lei eram a mesma palavra, que a modinha é tipo uma canção assim, romântica, é o instinto bárbaro de independência e maravilha do homem, e que foi ela que trouxe para Atenas os superficiais prazeres da civilização. Durante essa passagem dele aí pela história, falando da musa das ruas, ele vai citar alguns grandes poetas, por exemplo, o Gregório de Matos. E aí, discorrendo aí sobre a musa das ruas, ele vai falar da modinha, que é um gênero musical de canção sentimental brasileira e portuguesa. E aí ele vai falar que a música é policroma, que ela reflete a população confusa e babélica. Bom, eu queria ler para vocês uma frase que é super interessante, que é: os grandes poetas não fazem mais versos para toda a gente. O nível intelectual da classe média subiu, assim como a proporção geométrica da sua pretensão. E os vates são parnasianos, são simbolistas, procuram a forma sensível e a essência oculta. Em compensação, brotam na calçada, como cogumelos, os bardos ocasionais da sátira e da paixão. Então, ele vai estar aí falando pra gente da arte que surge aí nas ruas, né? A arte mais igualitária, mais do povo, a arte que é inspirada pela musa das ruas, né? Que a rua, no caso, é a musa desses artistas de rua. Bom, gente, é isso. Eu espero que tenha dado pra entender aí um pouco. Esse livro, ele é mais difícil de entender. Quem leu deve ter percebido. Teve horas que eu tava lendo que eu, tipo assim, não sabia o que eu tava vendo. Esse livro foi um dos únicos que eu tive que ler e ficar pesquisando sobre ele, né? Eu vi as aulas do meu professor de literatura, eu pesquisei sobre ele na internet, então eu tive que buscar informações externas além de ler ele, porque só ler ele não era o suficiente para compreender o que o autor estava tentando passar. O que eu acho importantíssimo da gente saber é que todas as crônicas vão falar do mesmo tema, que é as ruas. Isso vai estar sempre relacionado, então quando ele vai visitar os presos, conversar com eles, ele vai ver que é uma coisa que aconteceu das ruas, né? Que é onde a rua às vezes termina. Então, acho que essa informação é crucial pra gente poder entender aí todas as crônicas, entender do que o autor tá falando. Eu queria agradecer todo mundo que acompanhou aí os vídeos, que viu esses 6, né? Essa série de 6 vídeos. Eu queria agradecer também pelos 200 inscritos aqui no canal, que eu estou muito feliz. E eu também queria desejar uma boa prova para todo mundo aí que acompanhou, para os vestibulandos, que vocês façam uma prova tranquila, e que ano que vem a gente se veja lá na UFSC, que a gente coma no Ru juntos. E, enfim, gente, se inscreva no canal, eu vou continuar postando vídeo. Depois que passar o vestibular agora, desse final de semana, vou voltar total com uns vídeos de outros livros, falar de filme também, que é uma paixão minha. Então se inscreve no canal já pra ficar por dentro, me segue lá no Instagram, que eu tô sempre contando, né? Eu apareço mais no Instagram do que aqui, claro, porque no Instagram é uma coisa muito mais comum, né? Então sempre tô aparecendo lá pelo Stories pra falar o que eu tô fazendo. Enfim, gente, é isso. Muito obrigada por ter me acompanhado. Um beijo e uma boa prova pra você. Tchau!